A avaliação é extremamente positiva, porque a certeza de que a Câmara cumpriu, mais uma vez, com o seu papel. Importante a população ter ciência de que a Câmara Municipal tem um papel, pelos seus vereadores, de legislar, ou seja, criar matérias, projetos de leis, requerimentos, indicações pela população. E tem o papel de fiscalizar, ou seja, de fiscalizar, sobretudo, os gestores que administram os recursos públicos. Mas talvez não seja comum para a população acompanhar por que uma sessão específica como essa, que teve a plateia bastante movimentada, uma grande presença, porque foi uma sessão de julgamento de contas. Essa é uma das prerrogativas que a Câmara Municipal tem, não só de Apucarana, inclusive, toda e qualquer Câmara Municipal do país, essa é uma obrigação do Poder Legislativo, de julgar as contas, ou seja, de fazer um julgamento político, administrativo e técnico referente às contas, ou seja, prestação de contas de todos os gestores. Todos os prefeitos que passam por uma cidade precisam prestar contas dos seus investimentos, dos seus gastos, dos seus programas, com o que foi gasto, cada real, cada centavo do valor dos impostos pagos pela população. Isso se faz ano a ano conforme o Tribunal de Contas de cada estado emite os seus pareceres que são prévios. O que são pareceres prévios? O Tribunal de Contas é um órgão técnico, um colegiado, que recebe informações técnicas cadastradas no sistema das prefeituras e as administrações enviam informações para que o Tribunal de Contas analise exatamente cada ponto e possa opinar. Né, se as contas foram bem administradas, se não causaram nenhum dolo, se não causaram nenhum erro, não causaram nenhuma ilicitude, sugere a aprovação. Se entender que tiveram alguns erros pontuais administrativos, sugere uma aprovação com ressalvas. Por que ela sugere? Porque na verdade não é o Tribunal de Contas quem julga finalmente. E se ela entender que daí não tem o que fazer, ela também sugere, opina pela reprovação. Nesse ato, aqui nessa sessão específica, que a imprensa acompanhou e boa parte da população, nós fizemos o julgamento das contas do ano de 2023. Né, do ex-prefeito Júnior da FEMAC. Normal, todos os prefeitos que ficam 4 anos têm todos seus anos julgados. Se ficar 4, se ficar 8 anos, o tempo da administração, ele, ano a ano, terá suas contas sempre julgadas. E veio agora, nessa época, e o presidente da Câmara pautou este projeto, que precisaria julgar as contas baseado neste parecer prévio do Tribunal de Contas, que sugeria, então, a aprovação das contas de 2023. Mas aí, o trabalho técnico baseado nas comissões, que são os vereadores, corpo jurídico, assessoria da casa, o portal da transparência, identificaram várias, inclusive situações e irregularidades no ano de 2023 que não foram informadas ao Tribunal de Contas, ou seja, não foram cadastradas nos sistemas que caracterizam inclusive motivo suficiente para que contas fossem desaprovadas. Mas ressalto, essas são opiniões técnicas e prévias do Tribunal de Contas. E nós fizemos um trabalho técnico, político aqui na Câmara Municipal, nas comissões, baseados em informações que o Portal da Transparência nos trouxe. E identificamos que no ano de 2023 nós tivemos vários problemas orçamentários e financeiros. Problemas, inclusive, que caracterizaram o que nós chamamos de pedaladas fiscais, que são justamente compromissos financeiros de serviços prestados em um ano que não foram pagos e jogados para o ano seguinte. Mais de 10 milhões de reais foram contabilizados através de notas de empenho, notas fiscais de prestadores de serviço da UPA. Então, portanto, se você em 2023 teve algum serviço prestado como médico, como prestador de serviço e não teve o seu salário pago, é porque muitas vezes foi pago só no ano seguinte. Isso caracterizou porque não foi informado que seria pago no ano seguinte. Nós tivemos o Hospital da Providência e vários prestadores de serviço, o próprio hospital prestou serviço em 2023, mas só foi empenhado e pago, liquidado em 2024. Nós tivemos o Instituto do Rim, que prestou serviço no ano de 2023 para o município de Apucarana, mas da mesma forma foi liquidado e pago, empenhado só no ano de 2024. Poderia ocorrer isso de forma legal? Poderia, desde que esses restos a pagar fossem devidamente identificados quais seriam as fontes orçamentárias e financeiras e separado o recurso, o que não aconteceu. Fora isso, tivemos outras situações, sobretudo naquele impasse que a população tem acompanhado, que desde 2019 o município não pagava o INSS dos servidores. Então, se você é servidor público no município de Apucarana, um dos 3.500 servidores desde o ano de 2019, que não teve o seu INSS recolhido, pode saber que vai ter um problema muito grande. Mas como estamos falando do ano de 2023, nós procuramos saber, teve esse problema do INSS em 2023? Teve também. Uma empresa, uma consultoria, a administração passada contratou por mais de 3 milhões de reais, prometendo que poderia ficar tranquilo o município, que dá nenhum jeito de questionar o pagamento de INSS. O INSS não foi pago e essa consultoria não conseguiu entregar aquilo que prometeu. Ela recebeu mais de 3 milhões de reais, mas esse serviço não teve sucesso. Tanto que agora chegaram os boletos para a atual administração para pagar INSS atrasado.
de servidores da educação, servidores da prefeitura municipal, que terão de repente a sua aposentadoria comprometida por conta disso. Mas no ano de 2023, mesmo depois de uma liminar tendo sido derrubada, dizendo que sim, tem um problema, tem um rombo do INSS, mesmo assim depois disso, deveria ter sido suspenso o pagamento para essa empresa, no ano de 2023 mais 300 mil reais foram pagos para essa empresa. Então isso e outras situações caracterizaram sim ilicitudes, irregularidades nas contas de 2023 e que nós contemplamos essas informações todas no nosso relatório, tanto na Comissão de Finanças e Orçamento quanto na Comissão de Justiça. Qual que é a situação? Porque esse relatório veio a plenário para votação final. E óbvio que a votação final dos 11 vereadores aqui é um julgamento político-administrativo. E por se tratar de um julgamento político, alguns dos vereadores faziam e fazem parte ainda da base política do ex-gestor. Então, obviamente, que se sentiriam não só constrangidos, mas como defensores do grupo político que administrava até então a cidade, obviamente emitiram o seu voto contrário ao parecer da reprovação. Ou seja, eles aprovaram as contas. E, na verdade, nós tivemos quase que um empate entre os vereadores que votaram pela reprovação e os vereadores que votaram pela aprovação. Mas para esse tipo de votação é preciso uma maioria absoluta, ou seja, precisa 2/3 dos vereadores, que caracteriza 8 votos. Não houve 8 votos, o parecer, portanto, pela reprovação não foi aprovado e segue normal. As contas de 2023 foram aprovadas pela Câmara Municipal e segue o trâmite normal agora. Informaremos não só a administração municipal, o Tribunal de Contas, os órgãos todos competentes, dizendo que as contas de 2023 foram aprovadas tranquilamente. É importante, mais uma vez, ressaltar que o posicionamento dos vereadores ao votar reflete exatamente o seu comportamento político, o seu compromisso político com o ex-gestor. E eu ressalto aqui o que eu trouxe, a reflexão na minha manifestação durante a defesa. O maior julgamento, na verdade, quem fez foi você. Você que está nos acompanhando quando deu o recado nas urnas na eleição do ano passado que não gostaria de dar continuidade na administração que vinha acontecendo. Você que ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos aguardando um exame, uma consulta, uma cirurgia e não teve, muitas das vezes pode ter sido consequência disso, de uma administração, de uma gestão errada na saúde. Por esse motivo você escolheu a troca da administração. Então o maior julgamento, na verdade, foi feito pela própria população. Esse julgamento agora das contas são julgamentos técnicos, políticos, administrativos, feitos pelos agentes políticos, pelos vereadores que têm os seus compromissos políticos com os ex-gestores. E é natural e a gente precisa respeitar porque a Casa Democrática é para isso mesmo. 11 vereadores que se manifestam, nesse caso, de forma política, de acordo com aquilo que lhe convém, que acredita, que entende que seria um julgamento necessário, e principalmente, inclusive, por uma questão de gratidão, de reconhecimento, porque muitos fizeram parte da administração passada. Seria muito incoerente eles que participaram dessas decisões votassem contrários agora. Então, o que aconteceu no ano de 2023 foi reforçado, foi chancelado para aqueles vereadores que aprovaram as contas. O meu relatório foi pela reprovação, com muita tranquilidade. Agradeço os vereadores que acompanharam o nosso relatório, mas a vida segue normal agora. A gente na próxima sessão volta com matérias, com projetos de leis a discutir sem problema nenhum. Lembrando que ainda virão as contas do ano de 2024 e assim sucessivamente conforme os novos prefeitos assumirem a cidade de Apucarana.